Alexandre de Moraes multa aplicativo de mensagens por não bloquear contas de Nicolás Ferreira, mas decide reativar redes sociais do deputado eleito. Após ser chamado por Lula mais uma vez de golpista, o ex-presidente Michel Temer reage e manda o atual chefe do executivo descer do palanque. Senador Jean Paul Prates é aprovado em reunião do Conselho para assumir a presidência da Petrobras. Enquanto isso, parlamentares culpam Bolsonaro por novo aumento da gasolina. Eleição no Senado, PP, PL, republicanos fecham bloco em apoio a Rogério Marinho contra Rodrigo Pacheco. Está no ar mais uma edição do RB Notícias. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, multou o aplicativo de mensagens do Telegram por não bloquear o deputado eleito bolsonarista Nicolás Ferreira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aplicou uma multa milionária ao aplicativo Telegram por descumprimento de decisão. A rede social descumpriu ordem judicial de bloquear o canal do deputado federal eleito Nicolás Ferreira, do PL de Minas Gerais. Em razão disso, o ministro estabeleceu multa de R$ 1.200.000. Alexandre de Moraes havia determinado em 13 de janeiro que o Telegram interrompesse a conta de Nicolás no Brasil. O magistrado estipulou multa diária de R$ 100.000 pelo não cumprimento da determinação. A multa refere-se a 10 dias do descumprimento. No despacho, Moraes diz que a rede questionou de forma direta sua decisão como autoridade judicial. Ao jornal O Estado de São Paulo, Nicolás chamou de deplorável a decisão do ministro e afirmou que estamos vivendo um estado de exceção. Nicolás foi o deputado federal mais votado do país na eleição de 2022, com 1.490.000 votos. Seu canal no Telegram reúne 360.000 seguidores. E agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes determinou a reativação de contas nas redes sociais do deputado eleito Nicolás Ferreira, sob condições. Ferreira não pode publicar, promover ou compartilhar desinformação sobre o processo eleitoral ou incentivar atos antidemocráticos, sob pena de multa de R$ 10.000. Após ser chamado por Lula mais uma vez de golpista, o ex-presidente Michel Temer reagiu e disse que o petista tem que olhar para frente. O ex-presidente Michel Temer, do MDB, rebateu a fala do atual mandatário, Luiz Inácio Lula da Silva, que o chamou de golpista em um discurso na prefeitura de Montevidéu, capital uruguaia. O centro das críticas do atual presidente é o impeachment de Dilma Rousseff em 2016, chamado por ele de golpe. Significa que quase tudo que nós fizemos de benefício social no meu país, em 13 anos de governo, durante 13 anos de governo, foi destruído em 6 anos. Ou melhor, em 7 anos. 3 7 anos. Do golpista Michel Temer. 3 do golpista Michel Temer. E 4 do governo Bolsonaro. Temer afirmou em nota divulgada em suas redes sociais que o petista insiste em manter-se no palanque e tenta reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. De acordo com Temer, o país não foi vítima de nenhum golpe e que, na verdade, foi aplicada a pena para quem infringe a Constituição. Além disso, o MDBista disse ter destruído o desemprego, a taxa de juros e a inflação, por meio de medidas como a reforma trabalhista e a lei das estatais. Temer ainda recomendou que Lula governe olhando para frente, defendendo a verdade, praticando a harmonia e pregando a paz. Nos próximos dias, o governo federal deve apresentar a proposta de criação de uma Guarda Nacional Permanente e de Segurança Pública, com o objetivo de proteger os prédios públicos federais em Brasília e atuar em operações especiais em terras indígenas, área de fronteira, unidades de conservação e apoio à segurança dos estados. O ministro afirmou que a proposta de criar uma nova corporação federal foi um pedido do próprio presidente Lula. A Guarda Nacional deve substituir a Força Nacional de Segurança, que foi criada em 2004, ainda no primeiro mandato do petista.
Ele também destacou que o presidente Lula entende que a Força Nacional, como algo temporário, não cumpre o papel adequado. Dino ainda ressaltou que descarta a intenção de federalizar a segurança pública do Distrito Federal e que a mesma continuará sob o comando do governo local. No entanto, a defesa de áreas sob jurisdição da União, como a esplanada dos ministérios, a Praça dos Três Poderes e residências oficiais, entre outros pontos sensíveis da capital, passaria a ser uma atribuição da Guarda Nacional. O interventor na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, vai apresentar ao ministro da Justiça, Flávio Dino, e ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, a íntegra de um relatório da intervenção com informações sobre erros e omissões das forças de segurança que contribuíram para os atos de 8 de janeiro. Os detalhes você acompanha agora com o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias. O Capelli, o interventor nomeado pelo presidente Lula, deverá entregar às autoridades um relatório nesta quinta-feira. Neste relatório, o Capelli não personaliza acusações. O soldado fulano de tal fez isso, o tenente fulano de tal fez aquilo. Ele não faz isso. O que ele faz é o seguinte: ele reuniu imagens de câmeras que restaram e que atuaram nos 3 palácios, e principalmente 10 horas de gravações feitas por drones que ninguém consegue impedir de funcionar, teoricamente. Então ele pegou todos esses elementos, provas, fotos, e apresentou no relatório. Isso vai possibilitar que as autoridades e o próprio ministro Alexandre de Moraes acrescente provas, descubra novos elementos envolvidos do 8 de janeiro. Ponto. Ontem, quarta-feira, o Sandro Avelar foi indicado para comandante da Polícia Militar de Brasília. O Sandro Avelar era o número 2 da Polícia Federal. Ele era o diretor executivo da PF. E o Sandro Avelar tem um passado na Polícia Militar de Brasília. Quando era governador de Brasília, Guilherme Queiroz, o Sandro Avelar foi comandante da Polícia Militar de Brasília entre 2011 e 2014. Ele esteve quase 4 anos à frente do comando da Polícia Militar. Com isso, você tem aí um acordo entre o governo federal, o executivo, uma anuência do executivo, de autoridades do judiciário e da governadora em exercício, Celina Leão, todos concordando em ter Sandro Avelar como novo comandante da Polícia Militar em Brasília. O petista Jean Paul Prates foi aprovado nesta tarde por unanimidade para assumir o comando da Petrobras. Mais cedo, um deputado do PSOL afirmou que a nova alta da gasolina foi orquestrada por bolsonaristas que ainda atuam na estatal. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, afirmou que o aumento no preço da gasolina, anunciado pela Petrobras, foi operado pela turma do Bolsonaro. Em um vídeo, o congressista disse ser fundamental que o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, se manifeste publicamente de forma contrária ao reajuste do combustível. Segundo o deputado federal, a atual diretoria da Petrobras tentará colocar o aumento no colo do atual governo. O petista deve assumir a presidência da estatal depois de ser indicado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O fato é, esse aumento no preço dos combustíveis de ontem para hoje foi operado pela turma do Bolsonaro, que ele deixou na diretoria da Petrobras. Eles vão tentar colocar essa conta no colo do atual governo que assumiu no dia 1º de janeiro. Para que isso não aconteça, o futuro presidente da Petrobras, que deve ser sacramentado na quinta-feira, o Jean Paul, precisa dar uma declaração pública dizendo que não aceita esse aumento, que isso é coisa dos bolsonaristas. É fundamental que ele dê uma declaração forte e que diga, não aceitamos esse aumento, que é responsabilidade dos bolsonaristas que ainda estão na Petrobras.
A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também usou as redes sociais para comentar o aumento dos preços da gasolina. Por meio do seu perfil no Twitter, a petista disse que a alta teria se dado por pressão dos acionistas. Além disso, reafirmou que o reajuste da gasolina foi realizado antes de Jean Paul Prats assumir a presidência da estatal. O fato é que até o fechamento desta reportagem, Prats não deu nenhuma declaração e a gasolina já está em média 40 centavos mais cara nos postos. E a seguir, partidos aliados a Bolsonaro formam bloco em apoio a Rogério Marinho na disputa pela presidência do Senado. Revoada tucana. Bruna Araújo deixa a presidência do PSDB e Eduardo Leite assume o posto. É logo depois do intervalo aqui no RB Notícias. Até já!